Bom, hoje eu recebo aqui um grande amigo. Ele viu o poder de Deus de uma forma maravilhosa na sua vida, através de não um, mas 2 milagres. E para nos contar como isso aconteceu, nós vamos conversar hoje com o Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Dr. Rogério Greco. Dr. Rogério Greco, meu irmão, boa noite, bem-vindo ao programa. Bom te receber aqui mais uma vez. Bom voltar aqui. Aliás, você esteve conosco há um bom tempo atrás. Verdade. Não é? Aliás, naquela oportunidade, sua esposa também esteve, mas isso já faz aí uns 7, 8 anos. Ah, pelo menos isso. Aliás, eu acho que foi logo depois do milagre acontecido, não foi? Foi de dos milagres, De né? dos milagres, isso, aí depois veio o outro. Mas vamos falar um pouquinho, antes de falar do milagre, vamos contar um pouquinho da sua história, para que as pessoas saibam quem é o Rogério Greco, de onde ele veio e por que ele professa essa fé cristã. Amém. Eu sou carioca, né? Fiz concurso aqui no Ministério Público em 89, então já vai fazer 23 anos que sou quase mineiro. E vim para cá, comecei numa cidade do interior de Minas, chamada Ariado, depois fui passando de cidade, depois fui trabalhar em Betim e agora em Belo Horizonte. Então já tem 23 anos que eu sou quase um mineiro, vamos dizer assim, né? Agora, claro que paralelamente à sua atividade, eu sei que você tem viajado o Brasil, tem ministrado palestras, já escreveu também muitos livros. Como é que é conciliar tudo isso? Assim, a parte, na verdade, o que eu mais gosto de fazer é estudar e escrever. Essa hoje é a parte assim que mais me excita, vamos dizer dessa forma. E o Brasil, com essa prodigalidade de legislação penal, principalmente, faz com que a gente tenha muito trabalho, né? Então, muito esforço. Então, eu tenho uma coleção nessa área de direito penal e é a área que eu me apaixonei. Por falar em legislação penal, vamos provocar um pouquinho aqui. Provocação comigo. Assunto que eu creio que ele está aí, não é, sendo comentado, embora algumas pessoas veem com uma certa reserva. Eu tenho o meu posicionamento, mas conversando com a minha esposa, inclusive, agora recente, eu disse para ela, olha, a minha cabeça está mudando um pouco em relação a isso. Nós sabemos que nós temos um sistema de leis, né, que de certa forma tem passado aí por algumas atualizações, mas boa parte, ou nós diríamos assim, a base do nosso arcabouço de leis é, de certa forma, bem antigo, para não dizer arcaico. Verdade. E nesse clima de violência todo que a gente tem vivido, essas barbaridades que a gente tem visto, de repente, mesmo como cristãos, primando pela vida, defendendo a vida, a gente olha determinadas situações onde a crueldade é tão grande que a gente pensa, não, meu Deus, tem que mudar a legislação, nós temos que instituir a pena de morte no país. Como é que você vê esse assunto? Pena de morte, na minha opinião, é um absurdo, né? Um verdadeiro absurdo. Agora, recentemente, nos Estados Unidos, foi descoberto mais um caso de erro judiciário. Não me recordo agora qual foi o estado. Quer dizer, o erro judiciário, ele existe, isso é uma realidade. Agora, a gente só não quer que o erro seja conosco, nem com ninguém da nossa família. Então, o grande problema da pena de morte é esse. Não existe volta para a pena de morte. Até para a privação de liberdade, pode ser que uma indenização não seja correspondente àquele período que aquela pessoa permaneceu sem o direito de liberdade, mas ainda assim aquela pessoa está viva. Agora, a pena de morte é definitiva. Então, e mais, até a discussão a respeito da pena de morte é absurda. O senhor que é deputado estadual, por exemplo, eu que vim do Rio, tinha um deputado estadual no Rio, não vou citar o nome aqui, mas a campanha dele para deputado estadual era assim, bandido bom é bandido morto e tem que ser enterrado em pé para não ocupar espaço. Essa era a campanha. Agora imagina, primeiro que um deputado estadual não tinha o poder de mudar a Constituição. Claro. A começar por aí. Isso já era um estelionato eleitoral. Agora, o carioca, que naquela época acostumado com aquela violência terrível, vi uma propaganda na televisão dizendo que bandido bom era bandido bom. Eu quero votar nessa pessoa. Agora, eu disse que eu iria provocar um assunto, eu quero provocá-lo. Pode provocar. Já que eu estou diante de uma autoridade com muitos livros escritos. Nessa conversa com a minha esposa, ela falou algo assim interessante. Olhando para a Bíblia, quem foi que, na verdade, instituiu a pena de morte? Se nós voltarmos ao Éden, quando Deus disse para o homem, olha, não come, porque se você comer, você vai morrer.
E a morte veio, de fato, em Com consequência certeza. do pecado. Com E certeza. aí, como é que nós lidamos com esse paradoxo? Só que Deus não erra. Se quem determinou e quem aplicou a pena de morte foi ele não erra. Agora, a partir do momento que houve uma transferência de autoridade, vamos dizer dessa forma, para o homem condenar e aplicar a pena de morte, aí o problema está nisso. Porque é muito complicado. E o maior problema, pastor Vanderlei, é o erro judiciário. E a gente vê que o erro acontece com frequência. Deixa eu ter uma noção. Você acredita que para a gente poder, vamos dizer assim, eu não sei se o termo seria esse, mas para a gente modernizar as nossas leis, primeiro precisaria haver uma reforma no judiciário? Ou Olha, não. Ou é uma reforma na Constituição mesmo? Não, na verdade é um conjunto de reformas, tanto no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, é um conjunto, é uma reforma complexa. Eu vou falar uma coisa com o senhor que talvez o senhor até não vá concordar muito comigo. Só se escuta falar de reforma do Código Penal, reforma do Código de Processo Penal e criação de penas mais severas. Tem projeto no Congresso Nacional aumentando o tempo de efetivo cumprimento de pena para 40, 50 anos, que isso é pena de prisão perpétua, proibida pela Constituição, inclusive. Um sujeito que pratica um crime com 18 anos no mínimo, se ele ficar condenado a 50, ele está com 68 anos de idade. Quer dizer, o tempo de vida dele, médio brasileiro, é nessa faixa de 65, 70, 70 e poucos anos. Está condenado a pena de prisão perpétua. Na verdade, a minha tese de doutorado foi sobre isso, foi sobre direitos humanos, sistema prisional e alternativas à privação de liberdade. Então eu conheço o sistema prisional, eu conheço não só a legislação brasileira, fiz um estudo paralelo e cheguei à seguinte conclusão. Na verdade, o que nós temos que fazer é diminuir o número de leis penais, por mais incrível que isso possa parecer. Por que uma pessoa pratica crime? Sabe por que ela pratica crime? Porque ela tem a certeza absoluta da impunidade. Mais lenha na fogueira. Recentemente, aquele cidadão que entrou num salão cujas câmeras filmaram e matou de uma forma assim, totalmente sem chance, sem defesa nenhuma, absurdo. A ex-mulher. Covardia. Ele foi recentemente beneficiado com a redução de 1 ano na sua pena porque ele confessou o crime, entre aspas. As câmeras mostraram o crime. Como é que o cidadão comum, e eu me incluo entre esses, vai entender uma coisa dessa? É uma circunstância atenuante, está previsto no artigo 65 do Código Penal, é de aplicação obrigatória. Se ele confessou, não importa que tenha sido utilizada aquela gravação, pode ser até que ela nem tenha sido utilizada. Todos viram, mas não sei se aquilo foi utilizado no tribunal do júri, embora seja até ridículo estar dizendo isso aqui. Se todo mundo assistiu, os jurados também assistiram, mesmo que aquilo não tenha sido mostrado, talvez não conheço o processo. Mas é uma circunstância atenuante obrigatória e tem que ser aplicada. Então, existem determinadas circunstâncias que elas são aplicadas justamente para que a justiça seja feita de forma mais segura. E uma delas é a confissão. Antigamente se dizia que a confissão era a rainha das provas. A gente sabe que não é bem assim, principalmente antigamente quando tinha o problema dos coronéis, que as pessoas assumiam crimes pelos outros. Por isso tem uma série de situações que podem complicar um pouquinho a confissão. Mas quando há uma confissão, a condenação, com certeza, ela é mais segura. E por isso tem uma atenuação. Só mais um pouquinho de lenha, para a gente chamar o intervalo. Eu gosto dessa lenha. Porque você precisa contar a sua história. Porque o assunto é empolgante e acaba que uma coisa puxa a outra. Nós temos aí esse caso também efervescente, já foi mais efervescente, que é o caso do goleiro Bruno. Certo. Há uma máxima, né, na justiça e no nosso sistema de que se não tem corpo, não tem crime. E no caso em questão, o corpo da Elisa Samúdio simplesmente desapareceu e o Bruno está preso até hoje e já com várias tentativas de habeas corpus e não se conseguiu a liberdade pretendida por ele. Eu não estou aqui fazendo a defesa dele, advogando em favor dele, nada disso. É só para a gente entender mais ou menos como é que é o processo. A sua visão, por que, por exemplo, esse caso tem sido tratado assim? Pastor Vanderlei, isso não é comum. Não é comum. Isso até me causa uma certa espécie também, porque não é comum. Em situações parecidas com a do Bruno, outras pessoas ganharam a liberdade. Eu não conheço o processo. Então, o que eu disser aqui vai ser leviano, porque eu não conheço as provas do processo, eu não sei o porquê da prisão do Bruno. Mas o comum é que a pessoa não fique tanto tempo presa cautelarmente. Deve haver algum motivo que eu não conheço no processo. Agora, isso que a gente escuta, não existe crime sem corpo, isso é a história do povo. Isso existe crime sem corpo.
Tanto é que muitos júris são praticados sem a descoberta do corpo, porque não existe só a prova pericial com relação ao cadáver. Mas quando, existe uma prova toda indiciária. O senhor diz isso baseado naquela máxima também, ou na máxima não, até mesmo no argumento do direito, de que existe a presunção de crime? Não é presunção de crime. Imagina aqui uma cena. O senhor está num navio fazendo uma viagem com a sua esposa, de repente o senhor vê duas pessoas discutindo, uma atira em direção à cabeça da outra, vê que o tiro acertou, aquela pessoa cai em alto mar. Nunca mais na vida aquela pessoa vai ser descoberta. Sim, mas eu vi o crime. Isso, mas é isso que eu quero dizer com relação ao Bruno. Deve existir, porque eu não conheço o processo, mas deve existir um conjunto probatório que leve a crer que aquela menina foi morta. Existe um grupo, um número forte de indícios para poder chegar à conclusão que aquela menina morreu. Senão, obviamente que ele vai ser absolvido no tribunal do júri. Se não chega, e a gente tem aquele caso clássico aqui em Minas, que é o caso dos irmãos Naves. Sim, aquilo virou, na verdade, um clássico, peça né? de direito e que... Então as pessoas, até baseadas no caso dos irmãos Naves, fazem, não, mas não pode, porque não existe o corpo, depois a menina pode estar viva. Se acontecer, vai ser um caso de erro judiciário, um erro de prova. Mas como eu não conheço o processo, fica complicado dizer, mas ao que parece, deve existir um grupo de provas que indiquem que houve aquele crime de homicídio. Ok, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco nós vamos encerrar. Deixa esse assunto encerrado, porque esse assunto ele é empolgante. É verdade. E aí nós vamos falar um pouco sobre a sua experiência de conversão. Amém.